Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso ElejaCast. Antes de começarmos nossa conversa, gostaria de pedir a vocês que curtem aqui, compartilhem, dá um pulo lá no nosso Instagram também, nos sigam para que vocês fiquem bem informados. E hoje nós vamos trazer um convidado que provavelmente vocês já conhecem, já viram ele por aí, e vamos descobrir um pouco mais dessa nova empreitada dele. Ele que é jornalista, ele é empresário, ele tem toda uma trajetória na televisão e hoje vocês vão conhecer um pouco mais de qual foi essa trajetória e também de quais são seus planos, seus projetos nessa empreitada dele. Hoje vamos falar com Emanuel Alves. Bem-vindo, Emanuel. Ô Marcos, grande prazer estar aqui com você nesse ElejaCast, esse podcast que já é um sucesso. E eu já te entrevistei e agora sendo entrevistado por você. Olha aí, ó, o mundo dá voltas, né? Exatamente. Mas isso é bom que a gente vê que realmente podemos assumir diversos papéis nessa existência, né? E falando em diversos papéis, esse novo papel de pré-candidato, nesses poucos dias desde o lançamento da pré-candidatura, o seu dia a dia tem mudado? Você tem dormido à noite? Como que está o cotidiano nessa vida de pré-candidato? Marcos, olha, te confesso que eu sempre gostei muito de política, né? Mas sempre estive muito nos bastidores das campanhas eleitorais, dos mandatos. E também exerci alguns cargos públicos. Mas ser, né, um pré-candidato é algo realmente desafiador. É algo que muda toda a rotina, não só minha, mas da minha família também, né? E eu que sou uma pessoa muito de família, então, queira ou não queira, muda muito, né? A gente tem as nossas programações e uma coisa assim que eu acho que é bem significativo em dizer é esse momento, né, que é muito delicado, né? Porque você pré-candidato, mas você tem que conversar com as pessoas, né? Mas conversar com as pessoas como pré-candidato e não como candidato. Então isso é um desafio muito grande. Ainda mais eu que sou muito comunicativo, né? Que sou de falar, que sou de abraçar, né? De estar muito junto das pessoas. Então alguns desafios que a gente tem enfrentado, mas eu confesso que tenho aprendido muito, Marcos. Tem sido uma experiência muito bacana, muito interessante, tem sido assim algo que eu acho que nunca imaginei estar vivendo agora, né? Então tem sido bacana, tem sido muito legal mesmo. Realmente, Manuel, esse período é um período de pré-candidatura, é uma linha muito tênue, né? Literalmente, você não pode passar para nenhum dos polos. Mas vamos falar um pouco da sua trajetória. Eu me lembro realmente de conhecê-lo como o Emanuel da TV. Por quê? Porque sempre você esteve envolvido com televisão, com arte, com teatro, eu me lembro de ver curso de modelos, você também fazia, uma coisa para as agências, ensinar a desfilar. Conta para mim, quando começou isso? Bora lá então. Então não tem como a gente começar essa história sem lembrar de uma personagem chamada Anair Alves, que foi minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa que ela teve um papel fundamental, Marcos, na minha vida, em toda essa trajetória artística. Ela era uma mulher, ela era costureira e uma mulher muito criativa. Uma mulher que, devido às condições dos meus avós, não conseguiu frequentar a escola, mas ninguém enganava ela na matemática, de tão boa que ela era. E ninguém era tão bom nas palavras como ela. E ela sempre gostou muito desse universo artístico. E ela sempre me motivou muito. Eu lembro da minha mãe assistindo aquelas novelas, né? Quando eles conseguiram adquirir uma televisão. E aí eu lembro que ela sempre falava para mim, porque eu sempre gostava muito também na igreja, né? De peças teatrais. E ela sempre falava para mim assim... um dia a mamãe vai ver você numa novela dessa. Você imagina, né? Naquela época, então ela já estava assim à frente do seu tempo e
E aí eu ficava pensando, né? Onde foi isso? Foi em Rondônia? Foi em Rondônia, em Ariquemes. Eu sou ariquemense, né? Eu nasci em Ariquemes. Então ali ela já começou a procurar cursos. E eu lembro que eu fiz, na época, curso de violão, curso de teatro e também de modelo, né? E tudo é até interessante dizer que naquela época, né, já existia aqueles cursos de projetos sociais, então eu fiz parte desses cursos. E aí, quando eu completei 12 anos de idade, a minha mãe faleceu, né? Aí veio assim, eu acho que eu sempre digo que foi o maior golpe, eu acho que eu sofri, né? Foi a perca realmente da minha mãe. Então, foi um momento assim muito marcante para mim, porque eu me vi ali realmente sozinho, né? Apesar de eu estar com meu pai, estar com meus irmãos, mas ela era essa motivadora, ela era essa mulher que queria me ver indo longe, ela era essa mulher sonhadora, e nós andávamos muito juntos, né? E eu acho que ela observava isso em mim também, porque eu lembro que eu tinha entre 7 a 8 anos, eu falei para ela que eu queria fazer alguma coisa, eu queria ganhar dinheiro, né? Trabalhar com algo. E aí eu lembro que ela falou, não, deixa isso, você é muito pequeno ainda, né? E eu já até contei essa história no podcast, que daí eu e minha vizinha, a minha vizinha a mãe dela tinha uma horta, e tinha uma cebolinha, um monte de coisa e tal. E aí eu tive a bela ideia, cheguei da escola, né, estudava pela parte da manhã, e falei para ela, falei, vamos montar uma feira com as coisas da sua mãe? E ela, né, na hora, acho que ela não achou que eu estava falando sério. Ela falou, vamos. E ela achou que a gente ia só brincar, sei lá. E aí eu fui lá e comecei a arrancar as verduras lá da mãe dela. E arrumamos um banquinho que tinha lá na frente da casa dela e começamos a vender as verduras, as cebolinha, né, coentro e tal. E começamos a gritar, né, olha cebolinha, não sei o que e tal. E o pessoal passava e comprava da gente, né, e aí conseguimos vender tudo. E depois foi uma maior graça, né, assim, da minha mãe com a vizinha, né, de tipo, né, que aquilo realmente deu certo. E aí ela teve a ideia e falou assim, ó, vou fazer o seguinte então, eu vou fazer pão e você vai vender pão. E ela começou a fazer pão e eu lembro que eu fiquei 3 dias oferecendo os pães, depois eu fiquei só entregando os pães, de tantos clientes que eu tinha já conseguido. E assim foi minha trajetória, né, e aí com 12 ela faleceu, meu pai decidiu vir então para a cidade de Cacoal. E aqui eu estudei na escola Clodoaldo, Nunes de Almeida, e lá eu conheci a Luzia Mendes, né? E a Luzia foi uma pessoa assim que Deus também colocou para ser uma motivadora também, porque na época ela era professora de literatura na escola Clodoaldo, e eu era aluno dela. E a gente começou a ficar muito amigo, porque tudo que ela precisava, eu estava ali disposto. E aí ia representar a escola, eu já me prontificava para representar. E aí nas gincanas do Genésio, foi onde eu conheci o Genésio, né? Quem não lembra do Genésio? Genésio Lima, então ali foi onde eu conheci ele, né? E naquelas gincanas que eu ia representando a escola. Eu lembro que às vezes devido a representar a escola, então acabava às vezes faltando em algumas aulas. Mas os professores ficavam tão orgulhosos de ver a gente trazendo os prêmios para a escola, das gincanas, que daí eles faziam o conselho de classe, às vezes estava com muita falta e tal, né? E aí eles falavam, não, mas o Emanuel é o nosso orgulho aqui da escola, então vamos dar essa oportunidade para ele. Aí passava trabalhos para eu fazer, avaliações, provas, né? Então foi um período assim muito bom da minha vida, né? Aprendi muito com a Luzia, aprendi o teatro de uma forma mais profissional. Então eu fiz parte do segundo grupo de teatro que a Cacoal teve, né? Primeiro foi a Essência das Coisas, que foi o Chicão, que era o líder desse grupo. Depois veio o grupo Elos, que era a Luzia e o professor Jader. Que o professor Jader trabalha hoje ainda na educação, né? A Luzia não mais, a Luzia já tem uma empresa também. Então foi assim um momento maravilhoso. Essa foi um pouquinho da minha trajetória. Não dá para contar tudo não, né? E a partir daí você já foi traçar o caminho mais profissional, no sentido da arte, né?
Como foi o pulo daí para a televisão? Tá, aí o que que aconteceu, Marcos? Quando eu conheci o Genésio, e eu tinha feito um curso de modelo com um rapaz que veio de fora e tal, e naquela época era algo assim muito desafiador, né? Tudo, porque principalmente ter meninos que gostassem de desfilar e tal. E eu fiz esse curso, esse cara era muito profissional mesmo, que era o Nonato. Muita gente vai lembrar dele. E aí, depois que eu fiz esse curso, e ele foi embora daqui da cidade de Cacoal. E aí muitas pessoas começaram a procurar o refúgio nuclear, que esse curso foi lá no refúgio. E procurar para saber de cursos, né? Mas o cara já tinha ido embora. E aí o Genésio chegou um dia e falou assim para mim: Emanuel, você não topa? Eu tinha feito um comercial das Casas Três Irmãos. Eu tinha feito um comercial das Casas Três Irmãos. E aí ele viu esse comercial e chegou em mim e falou bem assim para mim: você não topa de dar um curso de modelo? Eu falei: mas eu sou muito novo, né? Eu era muito novinho, né? Acho que tinha 14 para 15 anos. E ele falou: não, mas eu te ajudo, eu dou toda a estrutura para você aqui do refúgio, eu gosto muito de você é um menino animado e tem toda uma história de vida. Você não topa? Eu falei bem assim: então eu topo, se você me ajudar, beleza, então. E aí fui, abrimos a turma, lotou de meninos e meninas, né? E ali comecei a dar o curso de modelo ali no refúgio. E vários, aí fazia books fotográficos lá no Country Club, comecei a ir para outras cidades também. E aí quando foi um belo dia, o Genésio falou assim para mim: Emanuel, vamos comigo? Eu lembro que ele tinha uma moto, né? E falou assim: vamos comigo, nós vamos gravar os eventos de Cacoal. E você vai ser o repórter. E aí, montava na moto dele e a gente ia. E ele gostava de fazer brincadeira, sempre gostou de fazer brincadeira. E aí ele falava pra mim: você chega e fala tal coisa e tal. E eu tava ali para aquilo, né? Então eu brincava com o pessoal e tal. E aí comecei. Depois surgiu daí a KTV, o Catatal chamou o Genésio para ser o diretor. E o Genésio foi e me chamou, me apresentou para o Catatal, falou: nós temos um repórter aqui para ser o primeiro repórter da KTV. Eu fui o primeiro repórter da KTV, que hoje a KTV é a TV Suruí, em Cacoal, né? Então eu fui o primeiro repórter e era muito bacana, muito interessante, aprendi muito, né? Ali, matérias policiais, né? Fazia no início ali, fazia matérias policiais e depois foi indo. E aí depois disso eu fui pro Rio, né? Aí eu tive a oportunidade de ir pro Rio. E uma coisa assim que as pessoas muitas vezes pensam que é um golpe de sorte, que é simplesmente a pessoa nasce com o pomponzinho pra lua, mas como é que foi essa coisa de vai pro Rio de Janeiro, vai pra Globo? Porque assim, na época eles devem ter uns 15 anos ou mais. Tem mais. Tem mais, né? Era algo de outro mundo, surreal, você conquistar um espaço para entrar lá. Como que foi isso? Menino de Rondônia. E era tão interessante, Marcos, que era algo novo para mim, entrar nesse universo, né, das televisões, e em especial da Globo, né, e morar e conhecer uma cidade grande, que eu não tinha saído de Rondônia ainda. Aí você imagina o desafio que foi para mim, né? Eu, na verdade, na época, eu vi que teria começou assim, eu vi que teria um curso de atores com o Inácio Coqueiro, que era um diretor muito renomado da Globo. Hoje eu não sei mais em que emissora ele está, mas na época ele era um diretor que ele tinha o seu núcleo, né? Que os núcleos são os programas de TV, são as novelas, por exemplo, tem núcleos das novelas das 6, novela das 7, programa, vamos supor, do fulano, do ciclano, que faz parte daquele núcleo, é aquele diretor que coordena todo aquele núcleo. E aí eu fui fazer esse curso. Quando eu estou gravando a cena, aquela cena do curso ali, para ser habilitado e tudo mais, e aí esse diretor achou muito legal o meu sotaque, né?
E aí ele pegou depois, a gente estava na Barra da Tijuca, e ele chegou. Para mim foi tudo novo, né? Você imagina, chegando no. Eu fui de ônibus, né? Mas para mim foi uma aventura. Maravilhoso, né? Fiz amizade com todo mundo no ônibus. E aí, quando ele terminou a gravação, eu estava saindo para voltar para o hotel, e ele falou assim para mim: hotel não, tá? Deixa eu corrigir aqui. Que chama o lugar que os mochileiros ficam, tem um nome específico, fugiu da minha memória agora. Hoje chama de hostel. Hostel. Mas era albergue, eu acho, alguma coisa assim. Hostel. Hostel, ó, chique, ó. Mas é um lugar que fica um monte de gente no mesmo quarto e tal, né? Que é bem mais barato. E aí, antes de eu voltar para esse lugar que eu estava ficando, ele me chamou, ele e o cara que estava promovendo, né, o curso, e falou: olha, você não quer fazer um teste na Rede Globo? Rapaz, minhas pernas tremeu na hora, né? Falei, nossa. Ele falou: ó, vou dirigir a próxima novela das 6, que é Assim a Moça, o remake, né, da Assim a Moça, e tem um personagem que é a sua cara. Eu acho que vai dar certo pra você o personagem. E aí eu falei: não, eu quero e tal. Ele falou: então beleza, então ó, volta pro seu estado, ajeita todas as coisas, sua documentação certinho, e aí você vem, já faz o teste. Ele falou: qual é a certeza que vai dar certo? Se não der certo esse personagem também, a gente arruma alguma coisa pra você aqui também. Beleza, eu vim pra Rondônia. Só que daí quando eu cheguei em Rondônia, bateu medo. Porque não tinha minha mãe, né, pra ser minha motivadora a mais. E aí bateu um medo muito grande. E aquele medo, assim, de que aquilo não daria certo. Que eu estaria numa cidade sozinho e que muita coisa poderia acontecer comigo de ruim, né? E eu era muito acostumado com Rondônia, né? E bateu medo, e esse pessoal começou a ligar, algumas vezes eu não atendia a ligação deles, e aí, depois quando eu atendi, eu falei: não, mas é que... Daí eu comecei a inventar coisa, né, que meu pai não vai gostar que eu vá, não sei o quê, e eles pararam de me ligar, não me ligaram mais. E aí eu fiquei, perdi essa grande oportunidade, né, e depois as pessoas começaram a me incentivar, e eu falei: eu vou então. E aí fiz contato com o pessoal e fui para o Rio. Só quando eu cheguei no Rio, aí as coisas ficam um pouco mais difíceis para mim. Por quê? Aquele diretor que naquele momento estava bem alinhado comigo, agora já não estava mais, né? Não tinha mais contato, ninguém passa contato deles, né? Bom, naquela época pelo menos, né? E aí cheguei lá, mas aí tive muitas pessoas que me apoiou, que me incentivou, e comecei a fazer... eu fiz o cadastro da Globo, né, na época, fiz um vídeo, que é um vídeo que todo mundo sonha em fazer na Globo, né, que é um vídeo de arquivo deles, né, que esse vídeo, como que funciona? É um arquivo da Globo, que eles vão fazer uma novela. Aí, vamos lá, pega a personagem lá, Suzana Vieira, né, uma atriz conhecidíssima. E aí eles começam a pegar aquele banco de dados dos atores e começam a cruzar as informações para ver se vamos supor, se eu sou parecido com a Suzana Vieira, se eu poderia ser o filho dela, se eu poderia ser um sobrinho dela, se eu poderia ser alguém para trabalhar na casa dela, né? E eles começam a fazer, naquela época já era uma tecnologia isso, né? Era algo que eles faziam isso bem artificial, e depois chamava esses atores para fazer o teste da novela. E aí eu comecei ali a fazer participações. Foi uma trajetória muito difícil, muito difícil. Ok, e quando você tem essa trajetória, sofrimento, essa primeira e segunda vez, como que foi o retornar a Rondônia depois da experiência de aparecer na Rede Globo, aparecer numa obra, numa novela? Como que foi o reconhecimento de um rondoniense que saiu, que foi lá, que venceu? Como que foi retornar? Aquela coisa de retornar com o troféu. Bom, é maravilhoso, né? Primeiro, lá no Rio eu já tive essa experiência. Quando eu apareci na novela Cobras e Lagartos, que foi uma aparição muito bacana, que todo mundo viu, eu lembro do Orkut, né? Então foi aquela loucura do Orkut, o MSN. Você lembra, Marco? Você teve o MSN? Eu era criança, mas lembro. Olha só. E aí, eu ali no Orkut, eu lembro quantos depoimentos, que eram os depoimentos que recebia na época, né? Quantos depoimentos que a gente recebeu ali no Orkut.
E foi uma experiência muito boa. E quando eu retornei para Rondônia, foi na verdade o seguinte: eu tinha conhecido, antes de eu ir para o Rio de Janeiro, eu tinha conhecido a Beatriz, que é minha esposa hoje. E eu até falo assim, a Beatriz tinha se apaixonado por mim, né? E naquele momento ali, e ela fala que ela até se apaixonou por mim por causa de uma foto, na verdade. E ela, depois que eu fui embora para o Rio, ela ficou orando pela minha vida. E ela falava para Deus, se um dia eu gostaria de casar com ele, e se ele for para ser meu esposo, que o Senhor traga ele de volta. E aí, quando eu comecei na verdade, Marcos, a cansar muito daquela vida. Porque aquela vida no Rio de Janeiro é uma vida muito sofrida e de muitas expectativas, de muita ansiedade. Tem atores que infelizmente entram num processo muito ruim, né? Um processo de depressão, um processo de ansiedade extrema. E eu, por diversas vezes, tive esses picos também, né? Como eu tive sempre muita fé em Deus, eu sempre recorria à Bíblia, orava, né? Para sair da fase, porque chega a ser muito frustrante, que às vezes você fica perto de conseguir aquele personagem que vai te destacar e de repente você chega lá e tem que voltar para trás, porque não deu certo, né? Então, quando eu retornei para Rondônia, e eu já fiz isso com muita... já estava muito consciente quando eu fiz isso, e tinha uma mulher orando por mim aqui também, né? E aí, quando eu retorno para Rondônia, aí tava lá a Bia me esperando, né? E aí eu lembro que eu falei para ela assim, vamos namorar, né? Porque eu achei o máximo aquilo, né? Uma mulher tá ali me aguardando. E ela falou assim, não, namorar não. Você vai colocar uma aliança nessa mão e vai passar uns 2 meses, você vai passar para essa. Falei, rapaz, que mulher decidida é essa? Falei, bora, beleza, vamos lá então. E aí aceitei o desafio e casamos, ficamos noivos, depois casamos, né, em 2010, e no mesmo ano, em outubro, tivemos nosso primeiro filho, que foi o Emanuel. Sou casado com a Bia, tenho 2 filhos, que é o Emanuel e o Israel. E como que foi essa trajetória de TV, depois diversos projetos na TV local e também ser esposo de uma mulher que também mexe com artes, né? Como é que foi chegar em casa, tipo, amor, eu vou ser pré-candidato? Onde que foi essa virada de chave? Uau! Então, na verdade, a gente já conversa sobre esse assunto já faz um bom tempo. E a minha esposa, eu sempre dizia, quando os presidentes de partidos me convidavam para compor, né, para estar ali, para ser um pré-candidato, eu sempre dizia o seguinte, olha, primeiro, Deus tem que aprovar, segundo, a minha esposa, e também eu quero a opinião do meu pai. Eu acho muito importante essas 3 opiniões. E sempre quando eu falava do assunto, nenhum dos 3 aprovava. Eu não tinha aprovação de nenhum dos 3. E eu sempre ficava na minha, falava, não vai ser dessa vez. E passava. E quando foi dessa vez, e eu acho até mesmo, devido a tudo que a gente já passou, devido a toda a exposição, todas as injustiças, e as batalhas ali para fazer a diferença, para fazer algo novo, para sair realmente daquele vício ali político que às vezes se tem, eu comecei a orar, né, quando me convidaram, e falei com ela, né, e ela disse para mim assim, amor, eu tô com você, então, se você realmente decidir, você só me avisa que eu vou me preparar, né? Eu acho que ela estava dizendo preparar psicologicamente para esse momento, né? Porque para mim é muito importante a presença da minha esposa, porque é isso que eu sou. A minha essência é essa, é de família. Então eu não ter a presença da minha esposa junto comigo não faria nenhum sentido.
Eu estar num projeto sem minha esposa, sem meus filhos, sem a minha família junto não faz sentido. Sobretudo o que eu falo, sobretudo o que eu digo, sobretudo o que eu prego. Então não faria sentido. Então, para mim, Marcos, é muito importante, sempre foi, continua sendo muito importante que a minha família, em especial minha esposa e meus filhos, aprovasse. Então ela falou, não, nós estamos juntos, né? Meus filhos ainda são pequenos, ainda, eu tenho um filho de 13 e um filho de 10, mas é claro que eles estão totalmente envolvidos no processo, né? Porque eles também acabam gostando e acabam também vibrando, né? Deus tem também nos respondido, Deus tem também nos sinalizado sobre essa missão. E meu pai, né? Meu pai também tem abraçado o projeto. Quando eu fui falar para ele, meu pai é muito na dele, assim, né? Quando eu fui falar para ele, eu fui muito ansioso, assim, para saber a resposta dele, né? Também, que para mim é muito importante. E ele abraçou e falou: não, nós estamos juntos também, vai dar tudo certo. Então, Marcos, eu entendo que quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, como tudo na minha vida eu faço, eu coloco sempre Deus em primeiro lugar. E isso não é algo porque estamos em pré-campanha, isso é algo na minha vida, sempre foi, né? Eu sou uma pessoa que, para tudo, nós pedimos direção de Deus. Na nossa casa, a gente, antes de qualquer refeição, nós fazemos a nossa oração, né? Tanto eu, quanto a minha esposa, quanto os meus filhos. E eu tenho esse princípio, né? É até interessante, assim, que na nossa casa nós criamos um princípio de dar benção, né? Porque foi assim que eu fui criado. Então, meus filhos, quando eles acordam, eles não fazem outra coisa a não ser ir lá, em primeiro lugar, dar benção para mim e dar benção para minha esposa, né? E eu acho isso o máximo, porque a gente vê que muitas vezes isso se perdeu, outras pessoas também não tiveram esse costume, né? Meio que saiu da moda, né? Baseado nisso, Emanuel, é uma pergunta às vezes um pouco dura, mas eu vou fazer olhando no teu olho. Pode fazer. Essa pré-candidatura, eu posso considerar então que o Emanuel não é um aventureiro? Com certeza. E eu vou fazer olhando nos olhos de quem está nos assistindo. Pode ter certeza, Marcos. Eu demorei muito para tomar essa decisão. Eu demorei muito para decidir que eu sairia dos bastidores e viria realmente colocar em prática aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho certeza que é o melhor, né? Que aquilo que eu acredito, né? As bandeiras que eu acredito. Então você pode ter certeza que eu estou nessa pré-campanha para realmente fazer a diferença, não ser o mesmo, né? Nós já temos muito, então eu realmente estou para fazer a diferença, eu estou nesse momento como pré-candidato a vereador, não como um aventureiro, mas como uma missão da parte de Deus. E você falou um pouco da importância que é a sua família, o cuidado. Na sua opinião, qual que é a importância da família hoje para o brasileiro, diante de tantas tragédias que nós temos visto? Você acha que conservar uma família ainda é importante? Ou que isso é coisa do passado e tem que ser modernizado? Na verdade, Marcos, a família é a base de tudo. A família é a base de tudo. A minha família é a base. Então, eu digo que é Deus, família e trabalho. Esses são meus princípios, sempre. Nunca em ordem contrária a isso. Deus em primeiro lugar, depois vem a minha família e depois vem o trabalho. Então, assim, eu valorizo muito o princípio da família, luto e batalho pela minha família em primeiro lugar. Por quê? Vamos lá. Se eu não cuido da minha família, você acha que eu tenho capacidade para cuidar da família de alguém? Vamos ser bem sinceros, né? Eu preciso ser um exemplo. Porque pessoas fake news já tem muito. Então eu preciso ser um exemplo. Eu tenho que ser um homem digno. Eu tenho... a própria palavra de Deus fala sobre isso,
né? De você ser uma referência antes de você tentar ser uma referência, você tentar ser uma referência, você tem que ser uma referência para sua família, né? Então a minha esposa, os meus filhos, eles precisam olhar para mim e ver que eu sou uma referência. E isso, graças a Deus, isso acontece na minha casa. Então eu não falo aquilo que eu não estou vivendo. Então, acho que isso é fundamental, né? A gente precisa realmente entender isso. E para mim, a família é a base. Não está fora de moda, família, né? Não está fora de moda essa instituição criada por Deus. E para mim, o maior projeto criado por Deus, evidentemente, é a família. E como que você se sente, ou o que você pensa, quando você vê, e eu falo isso porque a gente nota também um pouco do seu movimento nas redes sociais, quando a instituição política tenta interferir na instituição família? Ótima pergunta. Vamos lá, Marcos, o que eu penso? Eu entendo que o governo, né, o Estado, vamos dizer, o Estado, ele é inchado. E o Estado, ele tem que se preocupar com educação de qualidade, com saúde de qualidade e qualidade de vida para as pessoas. E nós não podemos, de forma alguma, passar para o Estado algo que é para ser resolvido dentro do ambiente familiar. Por exemplo, sexualidade, ambiente familiar. Princípios, ambiente familiar. Não é para o Estado resolver. O Estado não tem condição nenhuma de resolver um problema, uma situação, um princípio que tem que ser resolvido na casa, que tem que ser resolvido no meio, na família. Isso eu não abro mão, porque eu entendo que o Estado não dá conta. Por isso que hoje nós temos tantas leis infundadas. Hoje, por isso, nós temos tantos projetos tramitando, que é uma vergonha. É uma vergonha você imaginar que você votou numa pessoa para ele ir para Brasília para ganhar rios de dinheiro e para criar projetos tão vergonhosos e que faz tão mal para a nossa sociedade. Então, nós precisamos realmente separar o que é de família, é para ser resolvido em família. E não cabe a ninguém julgar, não cabe a ninguém interferir. Coisas de família, né? E o que é para o Estado resolver é muito claro, que é para o Estado fazer, que é saúde, saúde de qualidade, educação de qualidade e qualidade de vida para as pessoas, que daí vai englobar muitas outras coisas, como cultura, esporte, turismo e por aí vai. Gente, seguinte, muitas pessoas ficam, às vezes, desconcertadas ou realmente desconfortáveis com perguntas mais diretas. Mas como estou percebendo que o Emanuel tem seus princípios e as suas certezas, eu vou fazer a pergunta para ele que a maioria das pessoas corre. Tá? Emanuel, baseado no seu histórico como empresário, você é formado em administração, formado em história, você tem uma experiência aí no mercado de trabalho, não só de Rondônia, mas fora de Rondônia. Teve em diversas situações, você também tem a sua fé, onde você já liderou em diversas situações. A pergunta que todo mundo foge e todo mundo responde meio em cima do muro. Você é contra ou é a favor ao aborto? Bora lá, vamos olhar aqui, direto aqui, para quem está nos assistindo. Marcos, eu respondo com a maior tranquilidade, sou contra. E explico para você por que eu sou contra. Marcos, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Quando a gente fala sobre o aborto, nós estamos falando claramente sobre o assassinato de uma vida. Então, nós somos totalmente contrários a essa prática. E eu digo mais para você, Marcos, por que muitas pessoas ficam em cima do muro? E você falou bem quando você diz isso. Porque é muito mais fácil você ser neutro. É muito mais fácil você ficar ali, não vou entrar nesse assunto, não vou falar sobre isso. Assunto caspicioso, né? Porque
Porque, quem está me assistindo, será que essa pessoa é contrária, é favorável? Mas eu não posso fugir dos meus princípios. Você entende? Eu não posso fugir dos meus princípios. E quando eu digo isso, Marcos, vamos lá. Nós temos aí vários levantamentos de questões, que daí a pessoa fala, e a mulher que é abusada, né? E a mulher que é violentada? E o que nós pensamos sobre isso? Vamos lá. Eu penso que essa mulher que ela é abusada, essa mulher que é violentada, a primeira coisa, Marcos, que ela tem que fazer é denunciar. A primeira coisa. Primeira coisa que ela tem que fazer é denunciar. E dentro dessa denúncia já existem protocolos estabelecidos. Dentro dessa denúncia claro, a primeira coisa ela vai procurar um hospital. Que ela está machucada, ela precisa ser cuidada, né? Mas lá no hospital já tem um protocolo. Tem um protocolo para que ela seja cuidada em todos os sentidos, né? E já existe um protocolo estabelecido. E não é sobre isso que eu estou dizendo, entendeu? O que eu estou dizendo para você, Marcos, é simplesmente, eu estou grávida, já faz 4 meses, mas não era uma gravidez que eu estava aguardando, eu não me protegi, porque hoje, vamos ser bem sinceros, Marcos, hoje tem tantas formas de você prevenir. Tem tanta coisa hoje já, anticoncepcional, de várias... Antigamente não, né? Antigamente, realmente, assim, né? Eu lembro, minha mãe teve 6 filhos, né? Então, era algo que não tinha como muito esse controle. Hoje não. Hoje a pessoa pode se prevenir, né? Outra coisa ainda, a pessoa ainda pode escolher com quem ela quer manter relações. Não é sair por aí de qualquer forma, de qualquer jeito. E quando eu digo isso, Marcos, eu digo para o homem e para a mulher. E eu quero aqui dizer uma coisa, se você me permite, porque uma pessoa me abordou uma certa vez e disse assim para mim, você não tem dó das mulheres? E o que você protege os homens? Ao contrário, eu sou do pensamento que toda lei que for criada para que seja punido pessoas que venham abortar, que seja punido também os homens. Porque tem uma pesquisa que diz que, inclusive, a maioria dos abortos são promovidas, a iniciativa vem do homem. O homem, quando a mulher chega para dar a notícia para ele, e ele, né, toma aquele susto. Vamos ser sinceros, né? Homem não, né, Marcos? Porque o homem de verdade assume as suas responsabilidades. Né? Meninos, né? Que não aprenderam ainda a ser homem de verdade, porque um homem de verdade jamais vai pedir isso para uma mulher, né? Ele vai realmente assumir as suas responsabilidades ali naquele momento. Então, a maioria, Marcos, são homens, né? Eu não posso fazer uma lei como essa, porque essa lei cabe aos nossos deputados federais, né? E senadores propor, e é uma coisa muito importante a gente saber qual é o nosso papel, né? Mas eu posso comentar, eu posso falar e posso dizer do meu posicionamento e da minha opinião, né? Mas é claro que isso cabe ao Congresso, né? Legislar, né? Nesse tema. Até porque, no caso em questão, o fato de você colocar o seu nome como pré-candidato para uma futura apreciação para uma cadeira no Legislativo Municipal, o Legislativo, ele é o quê? Ele é o representante do povo. Ele é o que mais está perto da base das pessoas. E parte desse trabalho é você manter, de certa maneira, a comunicação com o Legislativo Federal. Né? Por quê? Porque você vai ter contato com os legisladores, deputados federais, senadores e assim por diante. E é interessante a gente saber que quem está colocando o nome à apreciação tem posicionamentos claros. Por quê? Porque é como se a voz do povo fosse chegar ao legislador em si. Porque é difícil você cruzar com um senador na rua. Não tem como ser, eu fui no restaurante e vi um deputado federal. É difícil. Agora o vereador você vê todo dia, você vê no semáforo. E é uma maneira de dar voz ao que o povo quer. E por isso que eu realmente perguntei de maneira incisiva, para que a gente saiba qual é o perfil e os princípios de quem está se colocando, né, à disposição aí dessa empreitada. E partindo disso, em falando sobre uma possível... Marcos, posso só fazer uma... Você falou um assunto muito importante, eu acho que eu tenho que fazer um comentário. Porque as pessoas hoje, elas lançam uma
pré-candidatura, mas elas lançam a pré-candidatura, Marcos, muito frágil no sentido de, primeiro, de nem saber qual é o papel do vereador. E isso também a gente vê um reflexo da sociedade, da nossa comunidade, que não entende, e às vezes entende assim que, não, pode colocar qualquer pessoa lá. É um dos votos mais importantes que a gente possa, se a gente for analisar, é um dos votos mais importantes, é o voto do vereador. Por quê? Você bem disse, é o vereador que está próximo à população. Ora, e essa mesma população que vota no vereador, que vota no prefeito, que vota no deputado federal, que vota no deputado estadual, que vota no senador e no presidente da República, essa mesma população. Então nós estamos falando da mesma clientela. Então a mesma clientela que vai votar no A, no B e no C, vai votar no D, no E, no F, no J, né? Então, olha que voto importante, porque é justamente essas pessoas que vai dar voz a uma comunidade. É justamente, eu preciso, Marcos, ser muito claro e transparente nessa pré-campanha, para que as pessoas entendam realmente quem será o Emanuel, né? Tem que ser a mesma pessoa. Então eu preciso ter esse princípio, porque daí se torna tão fácil, né? As pessoas falarem qualquer coisa e convencerem, e eu faço até um alerta para as pessoas, que as pessoas pensem muito bem, analisem muito bem, peçam um currículo. Marcos, você é um profissional. Você é um profissional. Quando você vai atender uma pessoa, a pessoa quer saber o seu currículo, antes de passar por você, antes de ser atendida por você. É ou não é? A pessoa quer saber. O Marcos fez especialidade em tal área. Olha, o Marcos vai poder me ajudar nisso. E você está lá, correndo, estudando. Hoje é online, né? Mas dá trabalho da mesma forma, ou fazendo presencial. E para o político, quem é que pede o currículo? Ninguém pede o currículo do político. O político chega, dá 3 tapinhas nas costas, e a pessoa, que legal, você é bacana, vou votar em você. Não, não faça isso, gente. Peça o currículo da pessoa. Por quê? Porque esse vereador justamente vai propor leis, vai analisar projetos que vão ser enviados do executivo. Esse vereador, Marcos, não é para cortar fila de cirurgia. Não é para dar cesta básica para ninguém. Outrora, se tiver um projeto social promovido pela Secretaria de Assistência Social, e esse vereador talvez fazer parte ali desse projeto, desse voto ali na Câmara de Vereadores, beleza, bacana, mas lá feito pela SEMAST. Entendeu? Não é esse papel do vereador de ir lá fazer essa coisa assistencial. Não, o vereador ali é algo muito maior. Olha quantos milhões que passa pela nossa cidade, que são administrados pelo nosso prefeito, e tudo é passado pela Câmara de Vereadores. E aí eu te pergunto, né? Deixo no ar a pergunta, na verdade. Será que nós estamos elegendo, nós, porque eu sou povo, né? Nós estamos elegendo bem os nossos representantes, ao ponto deles entenderem de projetos? Porque tudo bem, eu vou lá procurar um médico, eu não preciso de entender de medicina, ele precisa. Concorda comigo? Com certeza. Eu vou escolher alguém para me representar. Eu não preciso entender de lei, ele que vai me representar precisa. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente fazer esse alerta. E nada melhor do que aqui no Eleja Cast, que é esse programa que está dando voz a muitas pessoas. Eu tenho acompanhado, desde já quero parabenizar toda a equipe aqui, os Marcos e o Tiago, né? Que Deus continue abençoando muito vocês. Então, mas é importante isso, Marcos, que a gente faz com que as pessoas tenham uma consciência. E essa pré-campanha é o melhor momento para que as pessoas possam analisar. Uma pessoa chegou em mim e disse assim para mim: o meu ponto, o meu foco vai ser família. Eu naquele dia eu estava no meu modo sincerão, ativado, eu olhei e falei: cadê a sua família? Ele, porque não sei o que, não tem nada a ver uma coisa com a outra, eu vou lutar pela família. Eu falei: primeiro você luta pela sua.
Você não cuidou da sua família, você não lutou pela sua família, você não cuidou da sua esposa no momento que ela mais precisou, você foi lá e abandonou ela. Como que você vai querer levantar uma pauta como essa? Entendeu? E eu posso levantar. Você sabe por quê? Porque nós estamos aqui no estúdio agora. Qualquer pessoa pode chegar diante da minha esposa e perguntar quem eu sou. Eu fico tranquilo. Porque ela vai dizer realmente quem sou eu. Os meus filhos vão dizer realmente quem sou eu. Isso é muito bom. Essa transparência num mundo de pessoas tão robotizadas com essa tecnologia, pessoas tão maquiadas pelo sistema, a gente ser transparente é uma virtude muito grande. Com certeza. E passando desse homem, Emanuel, desse esposo, desse filho, por que não desse estudante, né? Que somos sempre pessoas em formação, em se concretizando a pré-candidatura, virando uma candidatura e sendo eleito, o que eu, como cidadão cacoalense, como eleitor do Emanuel Alves, o que eu posso esperar? Eu digo isso porque muita gente, eu quero a pauta da família, eu quero pauta disso, mas são coisas que não são de tratativas da vereança. Então, o que eu posso esperar de uma possível eleição do Emanuel na Câmara? Bora lá. Bem você falou, é exatamente disso que a gente está aqui debatendo. Eu tenho meus princípios, meus valores, mas esse debate, é claro que eventualmente alguma situação ou outra tem essa pauta para a gente debater também no município em relação a princípios, né, familiares e tudo isso, que às vezes insiste em trazer isso para o Estado. Mas, tratando efetivamente sobre estar lá, né, sobre fazer parte ali daquele cargo, né? Eu digo para você, Marcos, que a população pode esperar alguém que vai ali realmente analisar os projetos do município, que vai propor projeto, né? Até entendo que não é nem momento de tantas promessas, que a gente vê tanta coisa, né? É vereador construindo hospital, é vereador construindo escola, é construindo tanta coisa e, na verdade, o vereador não constrói nada. O vereador pode até mesmo indicar, mas quem constrói é o executivo, e que isso tem que ficar muito claro. Mas eu penso muito, Marcos, que o vereador, ele tem que ser o fiscal, ele tem que fiscalizar os atos do prefeito, ele tem que fiscalizar os atos do executivo e também os atos da Câmara de Vereadores, por que não? Né? Mas, acima de tudo, fazer isso com muita coerência. Entende, Marcos? Assim, porque o que a gente percebe hoje, muitas vezes, as pessoas muito... E eu sou uma pessoa que eu sou muito de me posicionar sobre aquilo que eu defendo. Porém, eu posso fazer isso sem desrespeitar quem pensa ao contrário. Eu acho que isso é muito importante. É difícil nos dias de hoje, né? É muito difícil, mas a gente precisa exercitar isso, Marcos. Por quê? Eu vou estar ali na tribuna debatendo um assunto, debatendo um projeto, porque o vereador tem que se debruçar sobre o projeto, não é segurar o projeto para atrapalhar o prefeito, não é isso. Mas é estudar o projeto, é entender o projeto. E veja bem, quando chega um projeto para a Câmara de Vereadores, ele tem vários interesses. Vamos lá, ele tem vários interesses. Então, ele tem interesse de um grupo de empresários, ele tem interesse de um grupo de moradores, ele tem interesse de uma classe, seja da educação, seja da saúde, né? Mas o maior interessado mesmo é, no geral, o município de Cacoal. Porém, esses personagens, eles precisam ser ouvidos. E quem vai dar voz para eles? O vereador. Entendeu? O vereador é que tem que chamar essas pessoas para o debate. Então, o que eu sempre proponho? Um gabinete itinerante, onde você não vá só na época de pré-campanha, de campanha, conversar com as pessoas, mas que você vá depois também que você for eleito, conversar com as pessoas, ouvir as pessoas, o que as pessoas pensam, abrir aquele projeto num tempo mais rápido possível que possa fazer para não ficar segurando projeto, que eu sou contra, né? Mas
eu preciso conversar com essas pessoas. Olha, vai ser interditada essa rua. Né? Vamos entender aqui. Ah, não, mas vai prejudicar muito os nossos comércios. Então tá, vamos lá. Vamos tentar o equilíbrio aqui. O que a gente pode propor? Não, eu penso isso, eu penso aquilo. Vamos ouvir as pessoas. E é claro, cada um pensa de um jeito, mas vamos ouvir as pessoas. Vamos trazer isso para o executivo, vamos trazer isso para o mandatário do município, para o prefeito do município, e dizer, prefeito, olha, nós ouvimos as pessoas, e as pessoas pensam isso. Talvez é um assunto que às vezes o secretário nem discutiu, mas o vereador ele tem por obrigação, porque alguém confiou nele. E é claro, o prefeito é um só. Vereadores são 12. Então, é muito mais fácil que os vereadores vá ouvir a população e que possa propor para o prefeito, possa ter um debate saudável diante do prefeito. Eu não acredito, Marcos, que o prefeito quer que um vereador só fala sim, 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 sim para ele. Eu não acredito nisso, porque isso não é legal, isso não é saudável dentro de uma democracia. Isso não é bom. Eu não acredito nisso. Né? Eu acredito sim que o prefeito vai querer o quê? Debater. Vai querer o quê? Conversar com as pessoas. E por isso que nós precisamos nos preparar. Entendeu? Nós precisamos ser pessoas preparadas para quando chegar esse momento, nós temos esse debate em alto nível, né? E é interessante você falar de debate em alto nível e, pelo que eu entendi, então, uma das suas propostas realmente é promover o diálogo onde quer que seja. E por mais que pareça clichê, Manuel, e pareça bobo esse tipo de comentário, eu acho que é muito importante, porque nós vimos nos últimos tempos aí a nossa Câmara de Vereadores ser palco de cenas vergonhosas, de vias de fato, de ter que ter força policial intervindo. Isso é uma vergonha quando a gente fala de legislativo, né? Então, acho muito salutar, né, você realmente trazer essa proposta de diálogo. É muito importante que a gente tenha propostas como essa e saber realmente o que faz um vereador, né? Eu achei interessante que teve uma época que deram até curso de vereador para os vereadores, né? E todo mundo pensa, curso de vereador, mas é interessante isso, porque economiza o tempo de muita coisa, né? Para o vereador realmente entender qual é o papel dele. Muitos, quando chegam lá, e por isso a minha pergunta sobre ser ou não aventureiro, porque muitos chegam lá sem saber o que realmente um vereador faz. Aí tem que gastar diária para fazer o curso, né? Não, trouxeram. Trouxeram, opa, melhor. Ufa! Mas é interessante, porque até mesmo nessa época de pré-campanha e depois-campanha, você vê alguns prometendo coisas que não têm a capacidade de cumprir. Chega lá, não é do jeito que está imaginando. E pelo que eu vejo, você tem realmente uma radiografia do que é a vereância, né? Que não é aquele mar de rosas que quem está fora pensa que é, né? Não mesmo. Na verdade, é um desafio constante, né? Eu sempre digo que eu estou como pré-candidato por uma missão, não por uma vaidade. Imagina, Marcos, eu já participei de novelas da maior emissora do Brasil, né? Que é a Rede Globo. Então, não preciso desse palco, né? Não é isso que me motiva. O que me motiva realmente é uma missão a se fazer. Eu até brinquei agora com o negócio dessa questão do curso de vereador, mas eu acredito que até não é nem interessante a princípio, nesse debate, que a gente até cite, na verdade, todos esses acontecimentos, porque eu acho que quem está entrando agora, quem está chegando agora como um pré-candidato, às vezes se torna até muito fácil, né? Não, eu vou ser diferente, né? Eu vou fazer a diferença, né? Por exemplo, né, quando se trata em relação, por exemplo, a diárias, eu já vi vários pré-candidatos falando, eu sou contra, né? Eu não sou contra a diária, porque a diária é um direito, exatamente, é um direito para quem trabalha. Agora, veja bem, claro que você vai usar
esse recurso, né, para realmente fazer um curso de qualificação, né, realmente não tem problema nenhum se é o vereador ou se é um servidor da Câmara de Vereadores, se é um servidor da Prefeitura Municipal, contra isso não tem problema nenhum. Mas que realmente tenha um objetivo, ou que vai conseguir recursos. Por exemplo, o nosso prefeito atual, né, ele sempre, quando está viajando, quando volta, ou lá mesmo em Brasília, ele tem muita habilidade aí com as câmeras, já faz um vídeo, já anuncia milhões para a nossa cidade de Cacoal, novos que está vindo recurso, ou até mesmo que estavam parados, e ele foi lá, e a gente sabe como é que funciona Brasília, tem que realmente estar ali, motivando ali os ministérios, para que aqueles recursos sejam liberados para a cidade. Ora, não tem como o prefeito fazer isso com o salário dele, né? Tem que realmente ser custeado pelo município, não vejo problema nenhum, desde que traga resultados. Emanuel, dado toda a sua trajetória de vida, trajetória profissional, que nós falamos até aqui, você é uma pessoa que acredita em projetos sociais? Acredito muito. Falar de projetos sociais para mim é algo muito impactante, porque eu fui fruto de um projeto social, né, de teatro, né, então, e minha esposa, que é uma bailarina hoje renomada em todo o estado de Rondônia, também foi fruto, fez balé através de projeto social. Então, eu acredito muito mesmo, Marcos. Quando eu tive a oportunidade de assumir um cargo no executivo, que eu pudesse realmente fazer a diferença, foi uma das primeiras coisas que eu propus naquela época, foi que a gente tivesse um projeto social e cultural, para que pudesse atingir e pudesse alcançar as crianças que não têm condição de fazer um curso de balé, de fazer um curso de teatro, um curso de música, de canto, né? Então ali nós fizemos aquele projeto chamado Sonharte, para oportunizar, e oportunizamos na época, Marcos, em torno de 450 crianças eram atendidas por esse projeto. Então isso me marca muito. Ainda esses dias encontrei um rapaz que fez aula de dança de salão com o renomado professor Rodolfo Gonçalves, meu amigo, e na época o Rodolfo era voluntário nesse projeto, deu esse curso, e hoje esse menino, ele é um grande profissional da área da dança. É claro que a gente entende que a nossa cidade ainda não valoriza, né, a cultura como se deveria valorizar, né? E eu, como artista, é importante fazer esse recorte sobre isso, mas nós já avançamos muito. E como fica teu coração, sabendo que você é fruto, de certa maneira, a sua trajetória artística é fruto de um projeto social, saber que você, quando secretário, oportunizou que 450 crianças tivessem acesso a projetos sociais, e é provável que no meio dessas 450 tem alguns Emanuelzinhos lá. Como fica teu coração? Olha, Marcos, eu de verdade me emociona, porque aí você me fez agora rolou um flashback aqui, né? E eu lembrar de toda a minha trajetória, de toda a minha história e de todas as oportunidades que eu tive na vida. E hoje, quando eu passo próximo à criança e vejo ali uma criança que às vezes é extremamente jogada para as ruas da cidade de Cacoal, e às vezes a gente vê tudo isso lá para fora e acha que aqui não tem, aqui tem muito, e a gente olha naquele olhinho da criança e a gente vê ali alguém que está sonhando, e alguém que está desejando em ter apenas uma oportunidade. E eu era esse menino, eu sonhava, eu desejava, né? Era um sonho da minha mãe, depois passou a ser o meu sonho. Eu desejava ter essa oportunidade e eu tive essa oportunidade. Então isso é algo que realmente assim mexe muito comigo, porque eu penso que nós precisamos investir. Quando a gente fala assim muitas vezes, a criança é o futuro, eu já penso diferente. A criança é agora, não é o futuro. Nós precisamos trabalhar essa criança agora. A formação é agora. Agora. Eu lembro de uma promotora aqui do município de Cacoal, que uma certa vez me chamou e falou: Emanuel, eu gostaria de enviar crianças, menores infratores, para poder ter acesso a esse projeto cultural da cidade.
Olha que interessante, olha que maravilhoso, porque outrora essa criança estava no vício, no mundo Situação de do vulnerabilidade. vulnerabilidade, até pela desestrutura familiar, já volta esse assunto de família de novo, desestrutura familiar, e aí agora essa criança tem uma oportunidade de estar diante de um instrumento musical. Quem sabe essa criança também sofreu um abuso, não tem mais. A gente sabe que a cultura, ela traz muito isso. A cultura traz esse conforto, Trata né? essa válvula de escape. Sim, exatamente. E, Emanuel, vamos fazer um serviço, um teste agora de imaginologia. Se em algum lugar, de algum jeito, de algum plano, a tua mãe estivesse vendo essa entrevista e vendo o que o Emanuel se tornou, as lutas que ele lutou, o que você acha? Você acha que ela sentiria orgulho do homem que você se tornou? Agora você me pegou, hein? Olha, eu tenho certeza, sabe, Marcos, que a minha mãe estaria orgulhosa. Estaria aplaudindo. Seria a primeira a me incentivar. E eu falo isso com muita emoção mesmo, que minha mãe faz muita falta na minha vida. Gravei esse dia um vídeo, Dia das Mães, foi muito difícil para mim. E eu sempre digo que quem tem sua mãe valoriza muito, porque mãe, elas são únicas. E a minha mãe estaria, com certeza, ela estaria aqui dentro desse estúdio. Desde que eu conheço ela estaria aqui, me apoiando, me incentivando, preparando minha roupa, falando que aquela roupa ficou melhor para mim, a outra não ficou. Ela faz muita falta na minha vida, na vida da minha família, né? Dos meus filhos, minha esposa, para minha esposa, que não chegou a conhecer ela, mas seria com certeza uma sogra maravilhosa. Então, é muito forte para mim isso, porque isso é o que eu vivo, né? Já faz tantos anos que eu perdi minha mãe, mas é como se isso fosse muito real para mim. E claro que esse choro é de muita emoção também, né, de lembrar e de imaginar, como você me propôs esse desafio, de imaginar ela nesse cenário. Eu consigo realmente imaginar ela, porque ela estaria aqui me apoiando, ela estaria aqui me incentivando, né? Então é algo muito marcante para mim, com certeza. Gente, agradecer vocês que estiveram com a gente acompanhando. Entenda, gente, que quando a gente, por mais que seja um espaço de política é feito por pessoas. Entendam isso. Antes do pré-candidato, antes do parlamentar, são pessoas. E é interessante a gente ter oportunidade de ver a pessoa, o homem por trás da pré-candidatura, até para ajudar a gente nas nossas escolhas. Então, curta, ajude-nos a chegar em lugares onde a gente não chegou, para que as pessoas possam tomar as suas decisões com o maior número de informações possíveis. Gostaria de agradecer, Manuel, muito obrigado pelo seu tempo, pela paciência aqui com a gente, tá? Obrigado por poder nos mostrar um pouco mais do homem Emanuel, porque a gente está acostumado a ver o profissional, o apresentador, o gestor, e agora a gente aprendeu um pouco também sobre o homem Emanuel, sobre o pré-candidato Emanuel, que, ao que eu vejo, não é aquelas campanhas milionárias e tudo, cheias de marketing e tudo, mas é a campanha de um homem com um objetivo, né? E com princípios. Então, eu gostaria que você deixasse aí o seu recado aí para as pessoas que estão assistindo, que estão escolhendo aí quem vai vir ser candidato ou não, e colocar à disposição sua pré-candidatura aí. Primeiro, quero agradecer você, Marcos, pela condução da entrevista, dizer que você está de parabéns. Continue, torço para que você faça mais podcast depois desse processo. Muito obrigado a você, obrigado ao Marcos na edição aí, obrigado ao Thiago, né, toda essa idealização. E dizer para quem está nos assistindo nesse momento. Eu sou Emanuel Alves, sou jornalista, sou formado em administração, licenciatura em história e estou preparado para servir a população de Cacoal com muita transparência, muita honestidade, né, e saber realmente qual é o papel do vereador, qual é realmente a missão do vereador, né? Estou como pré-candidato nesse momento a vereador e quero deixar meu abraço a toda a população de Cacoal, que Deus abençoe vocês e, como eu sempre digo,
Deus na frente sempre. Gente, muito obrigado a todos vocês e até o próximo episódio.